Olá, hoje a nossa aula é sobre o livro de Juízes, tá? E nós vamos iniciar esta aula que faz parte da disciplina Teologia dos Livros Históricos, ali do Seminário Teológico Harlan Graham. E nós vamos iniciar falando que o início do livro de Juízes é bem parecido com o início do livro de Josué, tá? Segundo o autor Antônio Gusso, a introdução do livro de Juízes é muito parecida com a introdução do livro de Josué, pois é uma continuidade do relato, né? Enquanto Josué ele registra, né, acontecimentos após a morte de Moisés, Juízes vai registrar acontecimentos após a morte de Josué. Então, o livro vai retratar o período, né, que Israel vai se estabelecer ali na terra prometida. Então, o primeiro versículo de Josué diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Já no livro de Juízes, de forma parecida, o texto começa assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a guerrear contra os cananeus? Está lá em Juízes 1:1. Então, os livros têm essa semelhança, não é? Só que Josué é um livro que retrata a conquista da Terra Prometida e Juízes é um livro que retrata o estabelecimento da nação de Israel lá na Terra Prometida chamada Terra de Canaã. O título, não é, Juízes, diz respeito a quê? A quem, na verdade? Aos líderes levantados por Deus para que liderassem em épocas de emergência, durante o período que vai, né, após a morte de Josué até o reinado de Saul. O começo do reinado, na verdade. E o nome Juízes descreve duas funções desses líderes: livrar o povo de seus opressores, essa seria a função militar dos juízes, não é? Guerrear para livrar o povo daqueles inimigos que estavam estabelecidos ali na terra de Canaã. E a função civil, que era resolver disputas e defender a justiça, ou seja, eram problemas que aconteciam na vida cotidiana das pessoas que eles deveriam resolver. Então, eles tinham duas funções: a militar, que era para conduzir o povo em guerras, em batalhas, e a civil, que era para resolver problemas como dívidas, não é? Como disputa de terras, como divórcios, separações, essas questões, paternidade, tudo isso eles tinham que resolver, pois já existiam esses problemas ali, assim como hoje existem, mas naquele tempo já existiam problemas dessa natureza, pois são inerentes ao ser humano. A autoria: o livro em seu texto é anônimo, mas a tradução judaica o atribui a Samuel, por diversas razões. Samuel era escritor e educador, segundo 1 Samuel 10:25. Também é dado uma ênfase à tribo de Benjamim, ou seja, sugere que foi escrito à época do rei Saul, quando Samuel ainda julgava. Também Jerusalém não é chamada por Jerusalém, mas sim de Jebus, a cidade dos Jebuseus. Ou seja, ela só vai ter o nome de Jerusalém com o rei Davi, que vai conquistá-la. Então, provavelmente o livro foi escrito no tempo do rei Saul, tá? Pelo rei Saul ser um benjamita, e aí provavelmente é dada essa ênfase a essa tribo, então provavelmente é escrito neste período, tá? Qual é o tema do livro de Juízes? O livro de Juízes vai tratar de ciclos de fracasso e de apostasia por causa de não haver ali um líder nacional, como Josué, como Moisés. O autor destaca a situação difícil, caótica, pela qual o povo passava naquele período.
Mas o fracasso de Israel, naquele período que é retratado em Juízes, decorre simplesmente da desobediência como nação a Deus, certo? Essa é a grande razão. Então, o tema do livro de Juízes vai falar exatamente, né, desse contexto difícil pelo qual Israel passou, mas passou simplesmente por causa da sua desobediência, quando foi se estabelecer na terra prometida. Ele não obedeceu a Deus como deveria ter obedecido, não expulsou, não é, os povos chamados povos estrangeiros, povos pagãos, porque fez acordos, porque escravizou esses povos. Então, o contato com esses povos, não é, fez muito mal à nação de Israel. E por isso vieram terríveis consequências sobre eles. O contexto histórico, tá? O contexto histórico é a nação de Israel estabelecida ali, tá? Na terra de Canaã, no meio ali, tendo ao lado vários povos estrangeiros, não foram mandados embora totalmente, alguns ficaram, tá? E eu vou aqui falar sobre um autor que eu gosto muito, que é o Timóteo Carriquet, e ele tem um livro, O Caminho Missionário de Deus, e eu tirei uma passagem, né, desse livro, e que ele diz assim: no tempo da conquista de Canaã, Israel era uma liga tribal, uma confederação livre de clãs unidos em torno da adoração a Yahvé. Porém, por quase 2 séculos não havia nenhum governo central. Israel era governado por juízes que o espírito de Yahvé levantava em tempos de emergência para reunir as tribos para se defenderem contra o inimigo. Então esse era o contexto, né, ali. Povo tribal, um povo que era dividido em tribos, não havia uma liderança nacional para unificar essas tribos. Então, de tempos em tempos, quando surgia um problema de Israel, envolvendo Israel com uma nação pagã, aí Deus levantava um juiz para socorrer Israel, tá? Era uma teocracia tribal, governo de Deus tribal, um povo, não tanto geográfico ou politicamente, mas religiosamente. E o seu rei era Yahvé. O que é que os unia? A religião, né? A religião judaica, o judaísmo, a lei de Moisés, tá? E lá em Juízes 8:23, isso é bem ilustrado pela rejeição por Gideão de ser rei. Ele diz assim: não domina rei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Ou seja, o rei era Deus. Era uma teocracia onde não havia um rei humano, mas o rei celestial, que era Yahvé. O livro tem 2 introduções editoriais, tá? E que estão ali no capítulo 1 até 2, versículo 5, e outra introdução em 2, verso 6, até o 3º capítulo, verso 6, e tem 2 conclusões, que é do 17, capítulo 17, verso 1, ao capítulo 18, verso 31, e do capítulo 19, verso 1, até o capítulo 21, verso 25. No recheio dessas introduções e dessas conclusões estão os ciclos dos juízes principais que nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos ver nessa aula, que é Otoniel, Oteniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e Sansão, tá? São histórias que nós vamos ver daqui a pouco, não é, de forma detalhada. A situação nacional de Israel era bastante complicada, né? O Senhor, na verdade,
fez um teste, testou aquela nação, provou, é uma palavra melhor, para ver como ela guardaria sua aliança num ambiente pagão e idólatra. E ela não guardou, tá? Ela quebrou como nação a aliança várias vezes, tá? Apostatou da fé, adorou deuses pagãos, promoveu sacrifícios de pessoas, tá? Como era costume de alguns deuses ali daqueles povos. E eles caíram numa condição crônica de apostasia. É como uma pessoa que tem uma doença crônica e que não recebe a cura, vai conviver com aquela doença o resto da sua vida, a não ser que Deus a cure. A mesma questão era Israel, tá? Estavam numa condição crônica de apostasia, ou seja, estavam totalmente imersos no pecado, tá? E aceitavam entusiasticamente os livramentos do Senhor nesse ciclo que acontecia de desobediência. Depois vinha o arrependimento, aí clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, levantava um juiz que livrava o povo, eles passavam um período de paz, de quietude, mas logo depois retornavam rapidamente a práticas pagãs que os rodeavam. Eles assimilaram aqueles cultos pagãos de uma forma terrível, e por isso eles estavam numa condição crônica, como diz o autor Windson, né, sobre a situação de Israel naquele tempo. E retornando aqui ao ciclo, não é? O ciclo é o seguinte: é a apostasia, a punição, porque Deus levantava essas nações pagãs para punir Israel, arrependimento, Deus tinha compaixão deles, vinha a libertação através de um juiz e depois o descanso na terra. Pela primeira vez esse ciclo aparece em Juízes 2:11 até o capítulo 3:6, mas continuamente, né? Esse foi só um esboço para a experiência de várias gerações que vieram e de tribos também que se envolveram nesse ciclo, né, vicioso, né, que eles se acostumaram a viver durante esse tempo do livro de Juízes. Por que então Israel não conquistou totalmente a terra de Canaã, né? Que motivos levaram Israel a não conquistar totalmente a terra de Canaã? Gusso, né, o autor que eu citei no início, ele cita um outro autor chamado Kundal, que vai dizer que o livro de Juízes apresenta pelo menos 5 motivos pelos quais Israel não conquistou completamente a região de Canaã. Que 5 motivos são esses? O primeiro, os cananitas possuíam armas superiores. O Senhor estava com Judá, e assim Judá ocupou a região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes dos vales, pois eles tinham carros de guerra feitos de ferro. Está lá em Juízes 1:19, ou seja, os cananitas tinham armas superiores, tinham carros de ferro, já dominavam a siderurgia, não é? Já dominavam a fabricação de armas de ferro, de aço, assim como os filisteus, tá? Os filisteus também tinham essa habilidade de fabricar armas. Então, um dos motivos seriam as armas superiores que os povos tinham, apesar que Deus estava com Israel, mas mesmo assim eles não conseguiram dominar totalmente essa arte da guerra através dessas armas mais sofisticadas. O segundo motivo Israel estava disposto a fazer alianças com o povo de Canaã, né? E Deus diz assim a eles, né? O anjo do Senhor: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados.
eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, Deus não queria que Israel fizesse esses acordos. Mas Israel fez, e aí veio as consequências, vieram as consequências, né? E o povo, quando ouve essa palavra de Deus, se arrepende, chora e sacrifica ao Senhor. Mas o fato deles terem feito acordos com as nações estrangeiras e elas terem ficado ali, tornou a convivência muito próxima. Isso propiciou também que Israel estivesse ali assimilando os cultos e as práticas daquele povo. A terceira razão: Israel pecou e deveria ser punido. Então Deus, veio com punição para aquele povo. E o texto de Juízes 2, do 20 ao 21, diz assim: por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então Deus usou essas nações para punir Israel. Por quê? Porque Israel pecou, não expulsou as nações, fez acordo com elas, escravizou algumas pessoas, ou muitas pessoas, na verdade, dessas nações. E não era isso que Deus tinha determinado. Por isso, Deus então usou essas nações para punir Israel. A quarta razão: Deus utilizou os povos para testar a fidelidade de Israel. Então, aqueles povos ficaram ali também para que Deus testasse a nação de Israel, se eles seriam obedientes. E diz assim no verso 22: eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido, no 23, que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou na mão de Josué. Então Deus permite que a nação fique para que teste a fidelidade de Israel. Será que vão ser fiéis a mim, mesmo estando tão próximos desses povos? E a quinta razão: Deus também deixou nações para que Israel fosse instruído na arte da guerra. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ou seja, naquelas primeiras guerras, como a derrubada das muralhas de Jericó. E ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Então Deus usou esses povos também para que fossem, através deles, Israel fosse treinado para a guerra, tá? Quais os povos que ficaram na terra? Os moradores das 5 cidades dos filisteus, que eram bem habilidosos em guerra, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Ramate. Então, esses povos ficaram como uma forma de ensinar a Israel guerrear. Também a gente não pode esquecer que os problemas surgiram, principalmente pela desobediência de Israel, o que resultou em castigo para a nação. Que problemas foram esses? Primeiro, não destruir as nações que Deus mandou destruir, da maneira que Deus mandou. Fizeram alianças com o povo da terra, aceitaram casamentos com os povos de Canaã. Inclusive, não podiam casar nem entre as tribos de Israel, entre tribos diferentes. Imagine casamentos com povos estrangeiros.
mas casaram com povos estrangeiros e adoraram os deuses do povo de Canaã. Então assimilaram, né, os cultos desses povos e passaram a adorar esses povos. Quais foram os principais juízes e, consequentemente, os ciclos de apostasia em Israel? Tá? É importante a gente estudar detalhadamente e, consequentemente, né, ver que juízes Deus levantou, qual o contexto de cada juiz, né? E isso retrata, todos esses ciclos vão retratar a quebra da aliança com Yahvé, tá? O fato de que sempre Israel está se misturando com o culto, né, com a cultura, com a religiosidade, com a vida de povos estrangeiros, né, chegando a casar-se com pessoas estrangeiras, fez com que Israel desobedecesse, fez com que Israel quebrasse a aliança, mas sempre Deus socorreu a nação, apesar da desobediência e da apostasia. Os principais juízes e ciclos de apostasia em Israel. O primeiro é a apostasia e opressão pela Mesopotâmia, livramento por Otoniel de Judá. A apostasia e opressão pelos Moabitas, livramento por Eude de Benjamim. Apostasia e opressão pelos cananeus, livramento por Débora e Baruque. Apostasia e opressão pelos midianitas, livramento por Gideão. Apostasia e opressão pelos amonitas, o livramento por Jefté. E apostasia e opressão pelos filisteus, uma tentativa de livramento de Sansão. Uma história bastante conhecida por todos nós, né? Primeiro ciclo é Otoniel contra Cusã, Mesopotâmia. E eram nações que continuavam a perseguir Israel, tá? E veio a invasão por parte da Mesopotâmia. Depois de uma opressão de 8 anos, Israel sofreu 8 anos dessa invasão mesopotâmia. O Senhor levantou Otoniel da tribo de Judá para derrotar esse rei, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Está lá em Juízes 3:10. O segundo ciclo é o juiz Eude contra Eglon. Juízes 3:12-31. A segunda invasão registrada por Eglon, rei de Moabe, liderada por ele, uma confederação de moabitas, amonitas e amalequitas, todos povos que viviam naquela região. O que é que eles fizeram? Recapturaram a cidade reconstruída de Jericó. Jericó tinha sido derrubada, foi reconstruída e muitos israelitas passaram a morar nela. Ela era conhecida como a cidade das palmeiras. E ficaram com ela, usando-a como base contra Israel durante 18 anos. No devido tempo, Deus levantou Eude, um benjamita canhoto, o qual assassinou Eglon com a espada escondida na coxa direita. Liderou um ataque que rechaçou os moabitas para o outro lado do rio Jordão. E ainda o capítulo, 3 vai terminar com uma breve referência a Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e alguns autores consideram Sangar também um juiz. Nós não estamos relatando com detalhes aqui porque escolhemos esses juízes principais, tá? O terceiro ciclo, aliás, o segundo ciclo nós já vimos, que é Eude contra Eglon. O terceiro ciclo é Débora e Baraque contra os cananeus. Israel havia perdido o controle da região norte para os cananeus na cidade de Hazor. Císara era o comandante desse exército cananeu que tinha 900 carros de ferro, tá? O que oprimiu os israelitas durante 20 anos. Olha só quanto tempo. Deus ordenou que Débora, que era uma juíza, mandasse Baraque desafiar as tribos do norte e enfrentar os cananeus no vale de Jezreel. Baraque recusou-se
Aí, salvo se Débora o acompanhasse. Então, Débora disse que iria, mas que o crédito seria dado a uma mulher. A vitória seria de uma mulher. Está lá registrado em Juízes 4:9. As tropas então tomaram a elevação do Monte Tabor e atacaram os cananeus no vale. E aí vem a canção da vitória de Débora e Baraque, né? E diz assim que o ribeiro de Quizon os arrastou, indicando que uma inundação repentina atolou os carros dos filisteus na lama e fazendo com que o comandante deles, Císera, abandonasse seu veículo e se escondesse na tenda de uma mulher chamada Jael. E essa mulher matou o comandante do exército cananeu com a estaca e com o martelo, cumprindo assim a profecia de Débora. E esse relato é especial porque ele enfatiza a ausência de uma liderança masculina em Israel naquela época, mas era uma liderança de uma mulher. Não que isso for, não que isso vá deixar a história uma importância menor pelo fato de ser uma mulher, não. Aí mostra a importância de que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então, naquele momento, naquele contexto de uma nação patriarcal, né? Uma mulher é levantada por Deus, tem coragem de ir liderar o exército israelita, que já sofria ali o povo de Israel há 20 anos, e ela tem a coragem de enfrentar e de vencer aquela batalha, tá? Então, a importância é muito grande de Débora, na ausência de um homem, que o normal para aquela realidade, para aquela nação seria um líder homem, tem-se uma mulher que é muito corajosa e que tem um papel aí muito importante. O quarto ciclo é Gideão contra os midianitas, uma história também bem conhecida, não é? A crise na liderança de Israel continuava e aí veio o ataque dos midianitas e seus aliados árabes beduínos, povos que eram nômades e que habitavam o deserto. A situação era tão grave que os israelitas se esconderam nas fendas das montanhas durante 7 anos, enquanto os midianitas saqueavam e pilhavam a terra. Nessa época, o anjo do Senhor chamou Gideão, que era da tribo de Manassés, para liderar uma resistência. Gideão foi temeroso, foi relutante, né? Estava escondido, tratou de inventar várias desculpas e pedir confirmações com novelos de lã. Mas há um fato interessante, né? O próprio pai de Gideão tinha um altar a Baal na fazenda da família e que Gideão acaba destruindo. Mas ele chega a destruir o altar e depois disso o Espírito do Senhor veio sobre ele, fazendo tocar o shofar, que é uma trombeta, né? Muito conhecida, né? E usada tanto no Antigo Testamento e até hoje pelos judeus. E ele reúne, né, com o toque do shofar, 32.000 homens para atacar os invasores midianitas e amalequitas, tá? E apesar de medroso, né, ele recebeu a ordem de liberar todos os que estivessem com medo, né? E aí 2/3 do exército vai embora, parte, mas aí o número fica em quantos homens? 300 homens, né? Mas assim, mesmo com 300 homens, né? Ele equipa os seus homens com trombetas, com cântaros e tochas e vai surpreender os invasores. O inimigo é confundido. Dessa forma, os israelitas têm uma vitória incrível durante o amanhecer, porque os inimigos foram surpreendidos, né, na madrugada. E apesar do sucesso de Gideão, esse sucesso é seguido pela trágica história do filho, né? Abimeleque, filho dele com a concubina.
Depois que Gideão morreu, Abimeleque reuniu os parentes da mãe na tentativa de tornar-se um rei em Siquém. Mas ele acabou sendo morto por uma mulher, e ele não conseguiu, essa proeza de se tornar rei em Siquém. O quinto ciclo é Jefté contra os amonitas. Os amonitas da Transjordânia atacam os israelitas em Gileade, e os anciãos desesperados chamaram o rejeitado, era assim que ele era chamado, rejeitado Jefté, na terra de Tobi, para liderar Israel na batalha. E ele fez um voto ao Senhor, então, de que se aquele saísse de sua casa, o voto que ele fez, aliás, é de que quem primeiro saísse de sua casa, para recebê-lo no retorno da batalha, seria do Senhor, e ele ofereceria em holocausto. E quando ele vence a batalha e chega em casa, é sua filha, e não um animal. Ele esperava que fosse um animal. E ele fica arrasado. E é uma discussão. Alguns estudiosos têm discutido se Jefté sacrificou a filha, literalmente, ou se a dedicou a uma vida de celibato, para que nunca se casasse, e assim ele não teria uma linhagem familiar. Mas de qualquer maneira ele lamenta. E nós temos algumas observações a fazer. Primeiro, sacrifício de pessoas não existia na lei mosaica, era proibido. Se Jefté sacrificou a filha, sacrificou por influência dos cultos de outros povos que tinham essa prática, E alguns autores defendem que ele sacrificou a filha. Outros autores vão defender que não, que ele fez o voto, mas cumpriu com o fato de que ela não foi dada a ela a escolha de casar, certo? Continuou virgem, E provavelmente o desfecho dessa história tenha sido esse, E aí ele lamenta, pois não terá descendentes, Porque ele vai cumprir o voto dessa forma. E se ele vai sacrificar a filha, ele vai contra a lei mosaica, Mas alguns, não só povos pagãos praticavam, como israelitas contaminados pela religiosidade pagã praticavam o sacrifício humano. Então, se ele sacrificou a filha, foi influenciado por essa religiosidade apóstata de Israel, de alguns israelitas, Então, fica aí essa indagação, que a gente pode até discutir depois. O sexto ciclo é de Sansão contra os filisteus. Uma história bem conhecida. Sansão era da tribo de Dan. O contexto é que a tribo abandonou o território que Deus lhe concedeu na terra dos filisteus, deixando a família de Sansão e algumas outras em um campo para pessoas desalojadas. Seria o que hoje nós conhecemos como os campos de refugiados, sírios, entre outras nações, iraquianos que estão lá vivendo em campos de refugiados. Naquele tempo havia já esses campos de pessoas desalojadas. Sansão tinha o voto nazireu, que foi imposto a ele desde o nascimento, ou seja, seus pais fizeram esse voto, que era o mesmo voto nazireu de Samuel, o mesmo voto nazireu de João Batista. E que voto era esse? Tinha algumas especificidades, E, por exemplo, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia participar de banquetes, não podia pegar em animais impuros, nem em corpos. E Sansão violou todas essas três condições. Todas as três condições principais do voto nazireu. Ele tocou o leão morto impuro. Ele participou de um banquete, segundo Juízes 14:10, e por último ele teve a cabeça raspada. Ou seja, o nazireu não podia cortar o cabelo nem aparar.
E até mesmo a sua primeira vitória, que foi sobre 1000 filisteus, foi realizada com a queixada impura de um animal morto. Ele não poderia tocar, né, num animal morto. E ele vai então quebrar o voto nazireu, que era muito grave. Também a história da vida de Sansão vai girar em torno de 3 mulheres, todas provavelmente filisteias: a mulher de Tímina, com quem tentou casar-se, a prostituta de Gaza e a terceira Dalila, do vale de Soreque. Apesar do dom da força física que ele tinha, pelo poder do espírito, a incapacidade de Sansão de dominar as suas paixões o levou à morte. A sua brincadeira com Dalila foi uma brincadeira mortal. Foi ali que ele revelou a verdade sobre o voto nazireu, lá em Juízes 16, 17 registra isso. Ela imediatamente vende esse segredo para 5 príncipes dos filisteus, que lhe pagaram bem caro por isso. Cada um pagou 1.100 moedas de prata, registrado lá em 16:5 Juízes. Capturado e cego, Sansão foi preso em Gaza, segundo Juízes 16:21. Apesar de seu cabelo ter começado a crescer, seu poder não voltou, até que finalmente Sansão clamou ao Senhor. E aí, pela última vez, Deus o capacitou com o objetivo dele derrubar as colunas do templo pagão, onde ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida, segundo Juízes 16:30. Contudo, o último ciclo dos juízes termina com Sansão sendo esmagado sob os escombros, Israel ainda desprovido de um líder nacional. Tá? Nos capítulos finais de Juízes, eles relatam, né, quão tão desastrosa era a situação de Israel, né? E os capítulos finais vão registrar uma guerra civil para acabar de completar esse quadro desastroso. Os capítulos finais revelam que a moralidade estava de cabeça para baixo durante a época dos juízes. E o que é que vai acontecer? 2 acontecimentos. Um com a tribo de Dan, que é a idolatria da tribo de Dan e a migração para o norte, tá? E a imoralidade de Benjamim, da tribo de Benjamim, e sua quase extinção é um outro fato registrado nos capítulos finais, né? A idolatria. Mica era um israelita de Efraim que possuía um santuário com vários deuses e vai subornar um levita de Belém para ser seu sacerdote pessoal. Na época, a tribo de Dan migrava para o norte para fugir dos filisteus, quando se deparou com a casa de Mica, essa casa que tinha santuários aos deuses. Os homens, então, da tribo de Dan roubaram os ídolos e convenceram o levita a ir com eles. Então, a tribo apóstata de Dan não somente abandonou a herança dada por Deus, que abandonou o território dado por Deus, como também abandonou o Senhor quando pegou os ídolos pagãos. Os danitas atacaram a cidade de Laís e rebatizaram-no de Dan, tornando a cidade mais ao norte de Israel e um lugar famoso por suas práticas pagãs. Então, essa foi a idolatria da tribo de Dan, que quase acabou com eles. Também há uma triste história de imoralidade, de confusão moral e de guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Também um levita viajava de Belém a Gibeá, na tribo de Benjamim, com a concubina, quando durante a pernoite ela foi estuprada, assassinada pelos homens da cidade. Então o levita desmembrou o cadáver na tentativa de incitar as outras tribos contra os benjamitas, que se recusaram a enfrentar os homens maus de Gibeá, mas o resultado final foi uma guerra civil brutal que aniquilou todos os homens da tribo de Benjamim.
aniquilou quase todos os homens, na verdade, porque 600 deles ficaram vivos. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, se a tribo de Benjamim houvesse sido exterminada, não existiria o rei Saul, não existiria Esther, não existiria Mardoqueu, que era tio de Esther, e nem existiria o apóstolo Paulo, que era também um benjamita. Ou seja, porque se todos os homens tivessem sido mortos, a tribo estava extinta? Porque era uma sociedade patriarcal, uma nação patriarcal, então era pela liderança dos homens, não é? E não das mulheres. Pela liderança, as famílias eram lideradas por homens. O nome que prevalecia, o sobrenome era do homem. E o livro de Juízes, então, termina lembrando o leitor, mais uma vez, de que não havia rei em Israel. Qual a importância, né, teológica desse livro? O livro demonstra que os israelitas eram incapazes de aderir à lei de Moisés, tendo em vista que cada um fazia o que queria. E então, dessa maneira, eles não conseguiram obedecer à aliança mosaica, nem a aliança abraâmica, porque alguns rejeitaram a terra e migraram para outra terra, rejeitaram aquela herança da terra de Canaã, como a gente viu aí no caso da tribo de Dan, né? E também foram incapazes de seguir a lei, né? Seguindo então as práticas pagãs, né? Então a importância teológica é essa. E o livro dá uma ênfase da necessidade de que houvesse um líder nacional em Israel. E muitos se perguntam por que Josué não preparou uma outra pessoa para liderar esse povo, né? A gente não sabe com certeza, mas há algumas suposições. Uma delas é que Josué simplesmente não preparou alguém e falhou nesse aspecto. Outra é que Deus permitiu que acontecesse assim, porque Deus queria observar como Israel se comportaria com aqueles povos, né? Ali, estrangeiros, se eles seriam obedientes à aliança com Deus ou não, tá? Mas ao descrever esses diversos ciclos de escravidão e libertação, o autor mostra que a condição externa de Israel estava intrinsecamente ligada à sua condição espiritual, certo? Então, os desastres morais e civis que a nação vivenciou foram resultado direto da desobediência espiritual. Então, a condição externa estava intrinsecamente ligada à sua condição espiritual. Então, se eles estavam com a condição espiritual depravada, digamos assim, os resultados da sua vida externa, da sua condição externa, eram derrotas, eram sofrimento, era dependência das outras nações, escravidão pelas outras nações. Tudo isso era consequência da condição espiritual. Mas quando o povo se arrependia, Deus, com sua misericórdia, julgava a intenção dos corações. E aí levantava os juízes para libertá-los. Tá? Esse era o ciclo. Sempre presente, como a gente já viu. A cristologia, né? A falta de um rei ou líder nacional em Israel para unificá-lo como uma real nação teocrática, né? A importância do líder ser o representante de Deus, esse líder nacional. E o rei era Deus, né? E havia um líder que representava Deus. Depois que Josué morreu, não teve essa figura. O livro de Juízes é uma preparação para a vinda do rei Davi. Mas alguém pode dizer, e Saul? Saul veio antes pela vontade do povo, Deus permitiu, mas não era o rei que Deus queria para a sua nação. Isso só vai se dar através da unção de Davi. E também, já que é uma preparação para a vinda de Davi, é uma preparação para a vinda do próprio Messias, que é de linhagem de Davi.
Os juízes sobre os quais veio o Espírito poderiam também prenunciar a vinda do Senhor, especialmente em sua função futura de juiz justo, quando julgar seu povo, destruir os inimigos e trouxer justiça para a nação. Nós sabemos que haverá o dia do juízo final e que terá a vinda do Senhor e haverá, né, esse julgamento, e será um julgamento dirigido por um juiz justo que vai julgar o seu povo, Jesus Cristo. Essa é a cristologia contida no livro. E assim nós vamos terminando a nossa aula. Nós utilizamos os livros Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley Ellison, O Caminho Missionário de Deus, de Timóteo Carriquer, livros históricos, Introdução Fundamental e Auxílios para a Interpretação, de Antônio Renato Gusso, e A Essência do Antigo Testamento, de Eduardo Windson e Gary Yates. Assim nós encerramos a nossa aula sobre o livro de Juízes. Voltaremos na próxima aula com o livro de Ruth. Deus abençoe a todos. Obrigada.